Se eu disser que o Scooby-Doo vai aparecer nessa pintura aqui, vocês acreditam? Mas pois é, prometo que ele vai, e usei uma paleta de cores inspirada na máquina do mistério do Scooby-Doo, porque quando eu vi essa van aqui eu fiquei morrendo de vontade de pintar essa página super inspirada no desenho. Confesso que essa pintura saiu um pouco do que eu costumo fazer porque eu usei bastante gradiente para trazer uma forma diferente de sombreamento. E para que isso fosse possível, os efeitos de luz e sombra já tiveram que ser feitos em sua maioria na hora que eu tava colorindo e não no final como normalmente eu faço. Eu tenho um vídeo super completinho sobre a técnica de gradiente e sobre luz e sombra, então se você tiver interesse eu vou deixar os dois linkados aqui na descrição. Um ponto que eu gostaria de compartilhar referente às minhas escolhas de posicionamento das cores claras e escuras quando eu faço os gradientes é porque nessa ilustração aqui, a fonte de luz está vindo da fogueira bem no meio da página. Então eu procurei deixar as tonalidades mais claras na parte de baixo dos elementos e as escuras mais em cima para trazer essa ideia de áreas mais distantes ou mais próximas da luz e por isso mais ou menos sombreadas. Uma coisa que me deixou muito feliz foi ver que eu tinha cores muito próximas das cores da máquina do mistério, incluindo tons mais escuros que me possibilitaram fazer um gradiente tranquilo. Uma mudança que eu fiz para que a inspiração encaixasse bem foi adicionar essas linhas na porta para usar o verde de um jeito mais parecido com a referência. E eu não vou mentir não, eu achei muito satisfatório colorir a van com essas cores, sei lá, foi gostosinho pintar elas juntas, não sei explicar, deve ter sido nostalgia. A segunda alteração que eu fiz na ilustração foi acrescentar esse detalhe que seria o step do veículo bem na parte da frente, que também tem na referência. E pra variar, colori fazendo gradiente. Mas gente, eu não sei se vocês estão preparados pra isso, porque eu não tava, mas eu simplesmente resolvi desenhar o Scooby-Doo dentro da van, porque eu achei essa parte super vazia e não queria simplesmente colorir de preto, por exemplo. Cacei uma imagem engraçadinha dele na internet e achei essa aqui perfeita porque daria pra eu adaptar e fazer ele deitado. Mano, tem uma coisa na etapa de esboço que eu acho uma delícia, que é essa liberdade de ir ajustando os traços até ficar do jeito que você quer. Aí você pode apagar, refazer, apagar de novo, passar por cima. E eu curto muito da estética de um rascunho, sabe? Agora, os ilustradores que estiverem me assistindo, por favor, compartilhem suas opiniões também. A etapa de contornar é o puro suco do desespero. O tanto que eu fico nervosa pra não tremer ou borrar a caneta, nossa senhora. Aqui eu tava suando frio e rezando ao mesmo tempo pra não estragar o desenho. Porque assim, a gente inventa moda, depois tem que aguentar o nervoso que dá, paciência. Mas ó, não é fácil, ou etapa que desestabiliza. Mas enfim, a caneta que eu usei pra contornar foi a Pigmentum da Artusi e pra quem tem interesse, o link tanto dela quanto de todos os meus materiais tá na minha bio. Como eu não queria tampar o contorno preto do Scooby, eu usei um cinza escuro pro fundo e escolhi a cor marrom mais próxima que eu tinha da cor original dele. A parte de colorir ele foi bem satisfatória, inclusive, principalmente depois de ver que a ideia de fazer esse desenho deu certo. Gente, eu tomei tanto cuidado pra não pintar esse olho aberto. E pra coleirinha, eu acabei reparando que eu tinha esquecido de fazer o pingente, mas depois eu fiz porque eu não queria deixar passar. Aqui pra grama, eu já tinha feito a primeira metade e também trabalhei com gradiente em 3 tons de verde diferentes para deixar bem mais iluminado perto da fogueira e bem mais escuro conforme fosse ficando mais longe. Fui com bastante paciência, focando em mesclar as cores para deixar as transições o mais uniforme possível. Inclusive, eu acabei não gravando, mas depois eu ainda usei o Blender para misturar ainda melhor as cores e tirar um pouco umas marcas sutis de manchado que tinha ficado depois que a tinta secou, principalmente ali perto da fogueira. Tanto para a mochila quanto para a cadeira, eu usei as mesmas cores no gradiente que eu usei para as malas que estão em cima da van e eu achei que foi uma combinação de cores que ficou bem bonita. Aqui pra fogueira, eu me baseei na ordem de cores que aparecem no fogo mesmo. Então, os tons mais escuros de laranja na parte de fora e tons mais claros de amarelo no meio. Usei um tom de laranja para a extremidade e 2 tons diferentes de amarelo, deixando mais claro para a parte central da fogueira, para em seguida eu fazer um meio branco mais bem desenhado com a minha posca. Depois de terminar a fogueira, eu fui adicionar uns iluminados pelos objetos com a minha posca amarela para remeter a luz quentinha vinda do fogo. Coloquei principalmente nos elementos que estavam mais próximos ali da fonte de luz. Uma outra técnica que pode ser usada é já fazer as linhas amarelas com marcadores no início para já definir essas áreas iluminadas. E para terminar essa pintura que levou quase 3 horas, eu pintei o céu com azul escuro para depois contornar as estrelas por cima. Não pintei o fundo todo para poupar a tinta das minhas canetas. E o resultado ficou assim. O que acharam? Deixem nos comentários se vocês eram fãs de Scooby-Doo e até o próximo vídeo.